Olá, hoje vamos falar sobre um assunto que é um assunto difícil de ser falado, mas que precisa ser falado. Quanto vale uma cirurgia plástica? Meu nome é Ana Rocha, eu sou cirurgiã plástica e hoje eu quero falar para você qual é o valor de uma cirurgia plástica. Vamos lá? Então, uma das perguntas que a gente recebe muito, e é óbvio, é natural, é sobre valor de cirurgia plástica. Valor de mama, valor de nariz, valor de face, né? Às vezes a gente recebe, a gente não conhece o paciente, não conhece, né, na rede social aquela pessoa que está perguntando e ela, né, o primeiro contato que ela tem com a gente é sobre quanto vale tal cirurgia, qual o preço de tal cirurgia. E aí hoje eu queria fazer esse vídeo, na verdade, até para as pessoas entenderem o porquê, né, da gente às vezes falar, às vezes não falar, na maioria das vezes não falar, que a gente não fala o valor diretamente. Então vamos lá. A cirurgia plástica, ela cada vez mais tem aumentado a procura, né? Claro, isso é muito razoável. Eu acho que as pessoas estão vivendo cada vez mais e elas querem viver melhor, né? E o viver melhor envolve estar melhor consigo mesmo, né? Olhar no espelho e falar assim, nossa, eu tô muito legal, eu tô gostando de como tá meu corpo, eu tô gostando de como eu tô envelhecendo, ou poxa, eu gostaria de fazer isso tá me incomodando, isso é super válido, tá? Existe uma discussão muito ampla, e não é esse vídeo, mas existe uma discussão muito ampla, é uma cirurgia, é uma futilidade, não é? E eu, como cirurgiã plástica, né, como faço isso a vida toda e conheço os pacientes, acompanho pacientes a vida toda e sei como a cirurgia plástica pode mudar a vida de um paciente, né? Então, essa questão de futilidade não é o que a gente acha, não é o nosso ponto. A gente acha realmente que a cirurgia plástica muda a vida das pessoas, tá? E apesar de, né, ser uma cirurgia que está sendo mais feita, né, está sendo mais procurada, é uma cirurgia que as pessoas estão conseguindo, né? Antigamente cirurgia plástica poucas pessoas faziam, até por conta de recurso mesmo. Hoje em dia ela está mais acessível a todo mundo, né? E eu acho que por isso as pessoas se sentem à vontade de chegar lá e perguntar quanto tá isso, quanto tá aquilo. Mas a gente precisa entender que a cirurgia plástica, ela é uma cirurgia, ela é um procedimento, né? E como todo procedimento exige cuidado. Cuidado na indicação, cuidado durante o procedimento, cuidado para avaliar se o paciente está preparado ou não para aquele procedimento e o cuidado do pós-operatório. Ela não é uma cirurgia que é tão objetiva como as outras, né? Eu tenho um cálculo na vesícula, eu preciso operar a minha vesícula, independente da condição que eu esteja. Se eu não esteja numa condição que não posso operar de qualquer maneira, do ponto de vista clínico, eu posso ir lá, operar o cálculo operado, resolvido, tá tudo bem. A cirurgia plástica não funciona dessa forma. A cirurgia plástica, ela aborda um tema que é muito individual, que é a beleza e o bem-estar, né? O que você acha belo, o que para você tá bom. Então, ela envolve muitas coisas, né? A gente recebe paciente que fala aqui pra mim, Ana, eu tenho flacidez na minha mama e eu não me incomodo com cicatriz. Legal, né? Essa paciente está bem alinhada, vai fazer uma mastopexia em L, em T, vai ter cicatriz. Legal. E tem paciente que chega aqui, né, com flacidez na mama e acha que vai botar só um implante e vai resolver e não vai. E a gente precisa equalizar muito bem isso, tá? Então, a primeira razão pela qual a gente não dá, né, valor do procedimento em internet, né, é porque cada procedimento tem a sua indicação. Então, muitas das vezes, a gente pode errar nisso, né? Uma paciente, eu quero botar uma prótese, na verdade, a indicação dela não é uma prótese. Eu quero fazer uma mastopexia e na verdade a paciente ainda não está preparada para isso. Está fora do peso, as condições psicológicas dela naquele momento não estão adequadas para ela operar, tá? E por que eu digo isso? Muitas das vezes a paciente ainda não está adequada ao que ela vai ter que, né, abrir mão no pós-operatório, pelo menos na primeira semana, na segunda, né? Às vezes o paciente vem aqui e fala para mim, eu vou operar, porque eu vou tirar férias, então eu opero na primeira semana e semana que vem eu vou viajar. E a gente fala, não pode, você não pode viajar, você está no pós-operatório. Então, a gente preza muito por isso, tá? A cirurgia plástica, é claro que cada médico tem, né, o seu preço, mas o valor da cirurgia plástica é muito mais amplo, né? Então, como a gente acha que o valor é muito mais amplo, é preciso sim que o paciente venha aqui
e faça uma consulta para que a gente consiga avaliar se ele está apto naquele momento, se aquela cirurgia é para ele e a partir daí traçar um plano de tratamento para ele, tá? E aí dentro disso, muitas das vezes o paciente vem aqui, né, e ele faz a consulta e ele está muito preocupado, claro, óbvio, né, com o orçamento, né? E aí a gente dá um orçamento para ele, enfim. E aí o que envolve uma cirurgia plástica? Gente, a cirurgia plástica, ela envolve uma equipe enorme, né, pelo menos aqui na minha clínica. Ela envolve cirurgião, 1 ou 2 auxiliares, instrumentadora, anestesista, que a minha equipe de anestesia é uma equipe super treinada. Então envolve muita coisa. Então também por que a gente não dá esse valor na internet? Porque é preciso, né, aqui na minha clínica o valor é dado pela minha equipe, não por mim, é dado pela minha equipe, especificamente pela Carol. E aí ela vai explicar exatamente o que cada membro da equipe, qual o papel de cada membro da equipe e o porquê desse valor, tá? Então, muitas das vezes o paciente fala assim, ah, Amanda, né? E aí, é caro? Né? E a gente brinca assim, não é caro, né? Primeiro que é para realizar um sonho seu, né? Então, quanto vale, né, a realização do seu sonho, o quanto vale a sua segurança, o quanto vale a gente adequar exatamente a cirurgia que você precisa, com a tecnologia que você precisa, com o pós-operatório que você precisa. Então, na verdade, a gente aqui não conversa sobre preço, a gente conversa sobre valor, tá? Então, é por isso que muitas das vezes o paciente pergunta via direct, via post de Instagram, qual o valor, qual o preço da cirurgia, a gente não consegue dar, porque a gente precisa saber o valor daquela cirurgia exatamente para aquele paciente, tá? Então é preciso, qualquer paciente, tá? É claro que existem preços diferentes, né? Existem cirurgiões com preços diferentes e cada um tem o seu valor, né? E isso vai muito, né, de acordo com o nível de experiência, o nível de especialização, a quantidade de cursos que aquela pessoa faz, a quantidade de investimento que se tem, né, dentro de clínica, né? Investimento com equipe, investimento com treinamento. Então, isso é individual, tá? E a gente não está aqui para falar disso. Mas a gente tá aqui para falar sobre valor. A gente não consegue passar preço sem conhecer o paciente. Então, o meu conselho é quem vai fazer uma cirurgia, e não precisa ser comigo, mas quem vai fazer uma cirurgia, vá no seu cirurgião. Não tente, né, ver preço do seu cirurgião. Vai no seu cirurgião, porque às vezes aquele cirurgião não é o melhor para você, né? A gente fala que cada cirurgião tem um paciente que mais ou menos se adequa a ele. E não de preço, não. Que se adequa de valores, que se adequa de até, assim, do que ele quer para a cirurgia, né? Isso é muito individual. Conceito de beleza é individual. Tem cirurgião que tem conceito diferente do outro. A técnica é a mesma, mas o conceito de beleza é diferente. Então, precisa estar tudo muito alinhadinho. Aquele casamento ali precisa estar muito certinho para que a sua cirurgia seja muito bem sucedida e muito mais que isso, para que a sua experiência de todo aquele processo seja a melhor possível, tá? Então, o preço aqui a gente não dá, a gente dá valor e a gente só dá depois de conhecer você, tá? Então, muitas das vezes é por isso que a gente não dá essa resposta diretamente, a gente chama para conversar, chama para uma consulta, porque isso é essencial, não só em cirurgia plástica, na medicina no geral, tá bom? Então, qualquer dúvida que você tenha em relação à sua experiência, de como você tem o valor da sua cirurgia, pode deixar aqui que eu vou ter o maior prazer de te responder.